Bom dia, amado, graça e paz a todos. Amado, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Romanos, tá? Nós estamos na terceira parte, do capítulo 4 de Romanos, e nós vamos trabalhar o versículo 9 e o versículo 12 da carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 12. Abra sua Bíblia, vamos ler junto. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre o circunciso ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Baixa a cabeça, feche seus olhos, vamos orar esse momento. Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Deus, queremos te agradecer, Deus, desse momento que tu nos dá, Pai, de ler a tua palavra que está aberta diante de nós. Fale ao nosso coração. E desde já, Pai, agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos separado, o Senhor ter nos colocado, Pai, diante do Senhor como um povo justo, Pai. Nós te louvamos, estende sua mão santa, poderosa sobre a nossa vida, a vida das nossas famílias. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amado, nós, como foi falado semana passada, aqui o apóstolo Paulo, ele responde uma indagação dos judeus. E Paulo aqui vai responder sobre essa questão. E no versículo 9 e o versículo 12 vai falar sobre que Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. A circuncisão não é a causa, mas a consequência da justificação. A pergunta é, a justificação vem só para quem é circuncidado ou para aqueles que não foram circuncidados? A resposta que Paulo dá é, para todos. Abraão foi justificado depois que foi circuncidado ou antes? Essa é outra pergunta que os judeus vão dizer. E Paulo responde em Gênesis 15, versículo 6, que diz assim, vamos ler lá, Gênesis 15, versículo 6, é o texto que o apóstolo Paulo, ele se baseia na resposta. Ele diz assim, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, ele foi circuncidado lá no capítulo 17. Então nós vemos o segundo item que está no versículo 10, que é a outra pergunta que Paulo responde, Esse versículo, capítulo 10, nós podemos dizer que a circuncisão não limita a justificação, mas impede. Vamos ler o versículo 10? O versículo 10 diz assim, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, apóstolo Paulo, ele responde que Abraão foi justificado quando ainda era incircunciso. Está lá no capítulo 15 de Gênesis, versículo 6. Segundo Ênix, ele vai dizer que entre o momento em que a bênção de Gênesis, lá do capítulo 15, versículo 6 de Gênesis, foi pronunciada a Abraão, e o dia que ele foi circuncidado, devia ter havido um intervalo de, no mínimo, de 14 anos. Possivelmente um intervalo mais longo, mas não menos de 14 anos. Consequentemente, amado, isso foi sobre Abraão não circuncidado, que esse respeito ele se assemelhava a um gentio, que é a promessa feita e a bênção pronunciada a Abraão. Isso prova que a circuncisão nada tem a ver com o fato de que ele foi declarado justo. Terceiro ponto, nessa parte, está no versículo 11 e no versículo 12, que diz assim,
assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, aqui nós vemos que a circuncisão não é base, mas o selo da justificação. A pergunta que os judeus fazem aqui: Paulo, que valor tem a circuncisão se você não é justificado por ela? Que valor tem, Paulo? E Paulo vai responder. Paulo vai dizer que lá em Colossenses que o batismo é a circuncisão do Antigo Testamento. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11, diz assim: nele também foi circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Pergunto a vocês: você é salvo pelo batismo? A resposta é não. Então, que valor tem o batismo? A circuncisão é o selo da fé, amado. É um sinal visível da graça invisível. É um testemunho para o mundo. A circuncisão com o batismo é um selo. Como a bandeira do Brasil representa a nossa nação. Como a aliança do noivado representa um compromisso. O problema dos judeus é que eles estavam ligados ao símbolo e não daquilo que significa. A justificação com o batismo é um símbolo da justificação pela fé. Esse é o estudo de hoje. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Agora, semana que vem, nós vamos fechar. É o nosso último ponto sobre o Romanos capítulo 4. Não perca, amado, esse estudo. Graças a Deus, amado. Deus abençoe a todos vocês nesta noite. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.